E esse é o UOL VTV. Hoje, excepcionalmente, vamos falar de televisão, mas não só de televisão. Também vamos tratar de teatro aqui, porque eu estou recebendo uma figura muito especial, Pedro Cardoso, também é autor, diretor. Bem-vindo, Tudo Pedro. bem, Maurício. Obrigado pelas palavras aí, elogiosas. A gente falar um pouco sobre O Homem Primitivo, peça que ele é coautor, co-diretor e co-estrela, co-protagoniza ao lado da mulher, a Graziella Moretto. Isso. E que está em cartaz em São Paulo até agora, no dia 30, quinta-feira, no Teatro Frei Caneca. Isso. A peça traz de um tema delicado, quer dizer, de alguma maneira, machismo, né? A traz opressão do homem sobre a mulher. Como você acha que as pessoas estão reagindo a isso? Que é uma coisa incômoda. Eu imagino que você está se dirigindo ao espectador falando, olha, você também faz isso, não? Eu acho que o teatro é um amigo do público. Assim, eu, particularmente, não acredito que seja teatro, aquele teatro que é agressivo. Pedro, é claro que pode haver pessoas que discordam de mim e eu acho muito bom que existam, mas eu nunca usei a agressão para transmitir a mensagem. Eu acho que a mensagem transmitida com agressão, ela é rejeitada. Muito pelo contrário, eu acho que o teatro é um lugar de congraçamento, assim, é um lugar, é meio uma igreja, sem Deus, uma igreja pagã, onde a gente comemora o fato de estarmos unidos e nos dedicarmos ao debate de um tema. Então, qualquer que seja o assunto, e por mais que ele possa, digamos assim, tocar em alguma ferida social muito ainda acesa, eu transmito com carinho a mensagem. Então, você não aponta o dedo? Não, principalmente porque eu não posso me colocar acima da questão que eu estou tratando. O artista não é melhor do que os personagens que ele está representando, né? Não é porque eu estou representando aquilo é que eu, na minha vida particular, superei aquelas questões que estão ali. Então, não aponto o dedo para ninguém, não acho ninguém careta, não acho ninguém bobo, não acho ninguém preconceituoso. Eu acho todo mundo disposto a receber a mensagem. E eu também estou disposto a receber a contra-mensagem, entendeu? Porque também o que o público me dá me modifica. Então é um encontro entre iguais, digamos assim, resumindo, quais são as principais mensagens desse texto? O espetáculo nasce muito mais da Graziella, né? Porque ela é mulher e ela conhece o assunto de maneira empírica, né? Ela sofre aquela questão todo dia que ela acorda. Então o espetáculo nasceu muito mais de uma reflexão dela do que minha. Como a gente teve muitas conversas sobre isso e como nós dois somos escritores, acabamos improvisando, enquanto íamos ao supermercado ou enquanto tomávamos conta de uma filha, algumas situações que depois reunimos nessa fábula. A Graziella tem uma vontade muito grande, principalmente, de reinstalar a questão do sexismo, que depois dos anos 60 estava um pouco como um assunto resolvido. Quer dizer, as mulheres não tinham mais que casar virgens, podiam trabalhar. Então, por que haver novamente uma pergunta a respeito das opressões que o mundo masculino, digamos assim, exerce sobre o mundo feminino? E na minha vida com ela, ela realmente me fez perceber que não está resolvida coisa nenhuma. Uma presença muito permanente. O mundo ainda é moldado para atender, e essa talvez seja a grande sugestão que a peça faz, ao interesse sexual masculino. Mesmo no mundo artístico? Principalmente no mundo artístico. Principalmente? Eu acho que não há nada mais subserviente aos interesses econômicos hoje em dia do que o mundo artístico. Acho que nós artistas esquecemos de muito tempo que nós somos do contra, que nós temos que estar um pouco na contramão do interesse econômico. A classe artística, historicamente, era composta primeiro, antes não éramos profissionais, né? Éramos outras coisas e fazíamos teatro quando dava. E quando nos profissionalizamos, não vivíamos apenas daquilo. Eu sempre gosto de falar que o Drummond, por exemplo, nunca viveu da poesia dele. Talvez tenha sido um poeta livre porque tinha outro emprego. Funcionário público. Né? E por aí vai. Mas depois de Hollywood, né? Hollywood colocou os artistas perto dos ricos, né? E essa atração por uma vida mais rica, com mais dinheiro, ela é muito complicada, na minha opinião, para o artista, porque a pessoa que te paga nunca te paga para você dizer o que você quer, paga para você dizer o que ela quer que você diga. Claro que há uma região de coincidência. Às vezes o que a pessoa quer que eu diga e o que eu quero dizer não é grave, ou a divergência é sutil e não é importante. Mas chega um momento, às vezes, em que é poderosa a divergência. Nessa hora o artista é demitido. Ou ele vende a alma ao diabo e diz aquilo que não está no coração dele. Então, essa questão do sexismo na profissão do ator e da atriz, basta abrir a televisão hoje, ligar agora a televisão, basta plugar nos sites
que cobrem a vida dos ditos artistas, todas as pessoas famosas, e ver se não estarão ali mulheres de biquíni atendendo ao interesse sexual masculino. Tem um quadro na peça, ou uma situação na peça, que é uma atriz que vai fazer uma cena de estupro e é estuprada realmente. Um dos dramas centrais da peça é esse, porque é uma questão complexa. Veja, eu acredito que a arte é simbólica, que o gesto artístico não é uma reprodução da realidade. Até porque eu acho que a realidade não é reproduzível, ela só é possível viver. Você não consegue... Quando eu te conto algo que me aconteceu, já não já é uma narrativa, já é uma coisa de que tem uma linguagem ali. Então, é inevitavelmente simbólico. No entanto, é natural da psicologia humana, não sei por que razão bem, uma enorme ambição de reproduzir o real tal qual. Realmente. Mesmo na pintura, a pintura fez essa trajetória. E na arte de representar também. Então, há uma escola, uma tendência ao realismo, né? E eu acho que o realismo, ele impõe ao ator um grande sofrimento, que ele impõe ao ator que exponha a sua própria intimidade, a sua própria fisicalidade. Enquanto que o gesto simbólico, ele é libertador para o ator, porque eu não tenho que abrir mão, digamos assim, dos meus pudores, da minha pessoa. Eu faço o gesto simbólico. E quando eu tenho que fazer o gesto real, eu digo assim, beijar uma colega em cena, por exemplo, dentro de uma perspectiva realista, é um fato inevitavelmente íntimo, e entre pessoas que não têm aquela intimidade. Agora, beijar uma colega em cena dentro de uma perspectiva simbólica é um fato libertador e muito menos agressivo, digamos assim, ao pudor. Eu estou falando porque eu já vivi isso, não estou falando de ouvir contar. E eu não gosto dessa confusão. Eu acho que o ato de representar, ele tem que ser um ato livre, um ato isento da interferência da pessoa, né? Então, daí essa cena serve para discutir isso, entendi. Ela, digamos assim, ela chama a atenção para o perigo do realismo. Entendi, interessante. Que envolve a própria pessoa e não a representação. Tanto que o comércio hoje, quando uma atriz faz uma cena de nudez, o comércio disso não é assim, tal personagem está nua, é fulana de tal. A pessoa que é indicada... Comércio, só esclarecer, quando o Pedro está falando do comércio disso, é a divulgação que vai aparecer no é o modo como isso é vendido. Nunca é assim, tal personagem numa cena assim. Não. É a atriz. Fulana de tal como você nunca viu, fulana de tal em cenas ousadas. É o nome da pessoa. Porque a nudez que você vai contemplar é a da pessoa. Não é a nudez hipotética do personagem. Eu tenho dito, para um personagem estar nu, o ator tem que vestir a nudez daquele personagem. O que isso é na prática, eu não tenho uma resposta absoluta. Na peça há uma cena de sexo explícito. Vamos ver. E a primeira cena da peça é uma cena de sexo explícito e os atores estão vestidos da nudez do personagem. Pedro, você, retomando um ponto, pareceu bem importante que você falou, que é a questão da falta de liberdade do artista, dele aceitar o discurso que não é o dele, que é da empresa que o contrata. Você encerrou no ano passado uma trajetória de trabalho na Globo de 30 anos? 32, sei lá, 30 e tantos. 30 e tantos anos, sendo que os últimos 15, 14 você fez A Grande Família. Você saiu da televisão. O que aconteceu? Sua pergunta me enche de silêncio, porque eu não sei. Eu imaginava que, com a trajetória que eu tive na TV Globo e com o sucesso que A Grande Família teve, e que eu, dentro da Grande Família, tive, eu imaginava que a Rede Globo me ofereceria, quando acabasse a Grande Família, a oportunidade de desenvolver um projeto que fosse meu, que fosse, digamos assim, mais pessoal, né? Na Grande Família eu participava de um projeto coletivo, um projeto que não nasceu em mim e que tornou-se meu como se tornou de todo o elenco, que se apropriou daquilo de uma maneira muito criativa. Brilhante. Isso não foi oferecido a nenhum de nós. Nenhum de nós saiu dali desenvolvendo um projeto. Eu acho que a atual administração da TV Globo, tanto a parte burocrática, digamos assim, quanto a artística, estão empenhados em projetos de autores e não de atores. Tenho dito isso com frequência. Isso não é à toa. O petróleo da comunicação social em teledramaturgia é o ator. É o ator que dá cara ao trabalho de todos. Então, o ator é que é reconhecido como sendo o produto. Certo. Há uma coincidência inevitável entre a pessoa do ator e o produto. Isso confere ao ator um poder incomensurável. Ninguém sabe, na verdade, quem é o diretor e quem é o autor da Grande Família, embora eles fossem tão importantes quanto nós. No entanto, nós
por sermos a cara, somos muito poderosos. Então eu penso que a empresa, e não só a Globo, todas, inconscientemente, o que fazem? Negam poder ao ator, porque o ator já tem muito poder. Então, na organização de poder da empresa, quem tem poder não são os atores. Os atores ficam esperando serem convidados. A Globo não é sensível a nenhum movimento feito por um ator. Você tinha algum projeto? Eu Você tenho. Você tinha apresentado projetos lá? Grande Família? Eles não foram receptivos nem a que eu apresentasse. Como eu tenho relações lá de muita amizade, eu apresentei informalmente. Entendi. Para colegas que estão em cargos de comando, mas eles não se interessaram. E eu acho que é isso, eles não querem, eles não sabem que é isso, acho que eles não fazem isso de caso pensado, não. É uma força motriz muito inconsciente. Eles não querem autores. E eu digo que um ator, para ser autor, ele não tem que necessariamente escrever. O Antônio Fagundes e o Lima Duarte, por exemplo, quando representam, a autoria da representação deles é tão poderosa que aquilo é uma autoria que o público reconhece, entendeu? O Lima Duarte, os personagens que ele fez, não teriam sido feitos por outra pessoa como ele fez. Isso é uma autoria. Eu acho patrimônio, né? É um patrimônio. No momento, atores assim não são bem vistos, porque atores assim cobram caro. E o mercado, no momento, diz que há uma crise. E o mercado, no momento, não quer pagar atores. Preferem os genéricos. Eu não posso dizer isso que ofende meus colegas, mas preferem atores que já entraram no mercado tendo abdicado de antemão da sua autoria. Entendi. Já entraram subservientes a um autor. Tem histórias muito correntes de colegas que criavam coisas em novelas e que os autores mandavam eles não fazerem. Tipo, outro dia me contaram que o cara fez um personagem gaguinho, por exemplo, aí o autor não escrevia gago. Mas o cara resolveu fazer gago. Entendi. Porque a autoria do ator está absolutamente desprestigiada no atual momento da teledramaturgia no mundo. Não é só no Brasil, não, mas no Brasil de uma maneira absoluta. Os atores fazem qualquer coisa que lhes mandam, tem pouca voz. Eu sou tido e havido como um sujeito que briga, eu brigo pela minha autoria. Entendeu? Agora, quando eu encontro um diretor que compreende que o que há entre mim e ele é apenas uma relação de função e não de hierarquia, como o Luiz Felipe Sá, que dirigiu os últimos anos da Grande Família, perguntem a ele se eu e ele não tínhamos uma boa parceria, entende? É porque quando um diretor se coloca hierarquicamente acima de mim, ele encontra em mim uma resistência. Falando em autoria, assim, você poderia materializar verbalmente o que do Agostinho é criação sua, assim, que você colocou nele, assim, que você foi vendo no texto e você foi acrescentando? Houve uma boa simbiose ali entre o Cláudio Paiva, que foi o primeiro escritor, e eu, e o Guel, que estava próximo, assim. O Cláudio Paiva escrevia o personagem de um jeito que me parecia um pouco inverossímil. E aí eu, para dar verossimilhança ao texto que o Cláudio escrevia, que tinha muitas qualidades, eu fiz ele meio maluco. Porque eu falei, se ele for meio maluco, ele pode entrar com 4 pneus e falar, vou ter um táxi um dia. Se ele realmente achar que vai ter um táxi um dia porque tem 4 pneus, é incrível, não dá para acreditar. Eu acho que o sucesso da Grande Família deve-se, em grande parte, ao relaxamento das relações hierárquicas. Entendi, entre o Guel, o Cláudio Paiva e o elenco. A autoridade é inimiga da criação. O ambiente da criação é a liberdade. Depois da Grande Família, você ainda teve uma breve experiência junto com a Graziella, que foi o One Way. One Way, fizemos um quadro de improviso, fizemos no Fantástico, uma peça. Né? E eu acho que aquilo... era originalmente uma peça. E aí eu combinei com a mesma ideia, era de improviso. De improviso e tal. E um improviso verdadeiro, né? Não esse improviso falso, né? Que às vezes se tenta fazer. Era realmente um improviso. A gente gravava, não ia ao ar ao vivo, mas a edição não cortava nenhum segundo. Que nem aqui. Não está ao vivo, mas a gente não vai cortar nada. Você pode falar o que você quiser. E eu falo. Pode falar. Mas não deu certo? Não é que não deu certo. O Fantástico, a equipe do Fantástico lá, eles não gostaram. E, obviamente, quando não gostam, dizem que tem dificuldades de audiência, né? Entendi. Eu acho que hoje em dia a audiência, como ela é medida no Brasil, ela é muito pouco confiável, né? Ela é muito antiga, esse modo de medir audiência, está tendo até uma crise nisso aí, Vai vir um novo instituto. Então, eu acho que não era crise de audiência, não. Era mesmo um problema ideológico. Porque era uma coisa fora do controle. A televisão no Brasil se dedicou a construir uma espécie de país que não é verdadeiro, né? E eu acho que isso atrasa o amadurecimento político, emocional do Brasil. A televisão, todas elas, fazem isso de muitos modos.
o que eu e Graziella fazíamos era uma tentativa de construir, de espelhar um Brasil verdadeiro. E acho que isso é instintivamente negado pelas pessoas que estavam ali. Vou dar um exemplo. Houve um tema sobre liberdade. A pessoa sugeriu liberdade. Obviamente, quando a pessoa sugeriu liberdade, a nossa máquina inconsciente rapidamente colocou uma questão de escravidão. Porque o problema da liberdade no Brasil está indissociavelmente ligado à escravidão. Esse tema, tratado com verdade, ele é difícil para o fantástico. Porque o fantástico trata dos assuntos com uma falsa verdade, na minha opinião. Com muito... até quando diz que uma coisa é verdade, ela parece um entretenimento, parece uma coisa bobinha, parece uma coisa engraçadinha. E eu faço uma coisa que é engraçada mesmo, não uma coisa que é engraçadinha. Eu não faço foi uma coisa... ao ar esse não foi ao ar. Não foi ao ar. Na hora, a gente mandou 10 programas prontos. Na hora de escolher os primeiros, foram escolhidos os mais amenos. Quantos que foram no total? 4. Só foram 4. 4. E eu acho que tivessem ido aqui. Outro, por exemplo, teve um que tinha negócio sobre escola pública. Aí eu fiz um aluno que matava a professora. Naquela semana, um aluno deu um tiro numa professora. A gente estava certo. Aí também, vai fazer piada com uma coisa que é verdade. Só existe piada boa com uma coisa que é verdade. Eu lembro de um que foi sobre falta de educação. Que era... Eu nem acho que era assim. Eu acho que o formato do improviso em televisão e tal é um negócio complexo mesmo. Eu nem acho que aquilo era o suprassumo da melhor coisa do mundo, não. Mas era improviso de verdade. Era. E olhando o que estava no ar ali do meu lado, eu duvido que fosse eu que estivesse destruindo aquela audiência. Mas, enfim, o programa é deles, eles são jornalistas, é o campo deles, é a opinião deles. Eu até nem gosto muito de falar quando o meu opositor não está presente. Mas também eles nunca estão presentes. Eu acho que qualquer empresa de televisão e a Globo perdem ao não acreditar que ela precisa relaxar sua estrutura administrativa. Entendeu? Que o artista não é um inimigo da empresa, que a liberdade não é contraproducente. A liberdade, na verdade, é que é produção. Isso é a minha opinião, mas eu sou minoria. Se você não quiser falar, não precisa, tá? Uma provocação. Eu sei que pode ser difícil para você responder, que eu acho que tem muito a ver com o que você tentou no One Way, que eu acho de forma absolutamente oposta, que é esse tomara que caia, né? Não sei se você viu esse programa, que justamente é um improviso, me parece, todo enquadrado, com regras e... Você foi muito gentil de me dar a oportunidade de não comentar, porque eu realmente, eu não gosto de... São meus amigos, Perfeito. Entendeu? E eu falo assim, eu digo assim, estamos todos com o mesmo problema. Não é porque eu estou dizendo que eu não tenho esse problema, ou que eu não vá também, eu amanhã, ser autoritário com alguém. Estamos todos nessa confusão. Agora, negar essa confusão, isso não podemos fazer. Fingir que o nosso salário compre o nosso sossego, não. Ninguém cobrou mais caro da Globo do que eu, talvez. Agora, não era para ficar quieto. Eu queria que a Globo me pagasse muito para eu fazer o que a Globo não queria. Entendeu? Assim, para a Globo entender que o que eu quero é bom também para a Globo. Eu sempre dizia isso. O que é bom para o Brasil é bom para a Globo. Não há uma coisa que é boa para o Brasil e não é boa para uma empresa. Por exemplo, eu defendo a regionalização da programação. Mas nem a TV do Estado tem uma programação regionalizada. Do próprio Estado brasileiro. Porque eu acho que isso seria bom para o Brasil. Acho um crime que o Nordeste brasileiro não tem uma teledramaturgia própria. Isso estimularia, lógico. Eu acho que sim. Mas é ruim para o negócio. Mudamos, então, o negócio. É ruim, talvez, para esse negócio como ele está organizado aí. Mas aí os artistas do Rio de Janeiro não vão mais ganhar com tanto. Ok, eu não vou ganhar mais tanto aqui, mas quem sabe? Eu também vou poder trabalhar lá, vou ter mais liberdade, o mercado ficaria infinitamente maior, câmeras contra regras, todo mundo ia ter mais emprego, o dinheiro ia circular mais nas regiões, e o Brasil ia perder esse centralismo São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso é uma opinião contrária aos interesses atuais, momentâneos, de todo o negócio da televisão brasileira. Mas eu não ganho para calar minha boca. Pelo contrário, porque eu não falo isso porque acho que essas pessoas são ruins. Entendeu? Eu não acho que a pessoa que se opõe a mim intelectualmente é meu inimigo. Ele é meu adversário intelectual. Eu quero convencer. Eu tentei falar isso lá na Globo, mas eles têm, sei lá, um pouco de receio da liberdade. Queria lembrar brevemente, que antes da Grande Família você fez várias coisas legais. Isso. Primeiro de humor, né? Você fez Comédia da Vida Privada, fez Vida ao Vivo. Isso. Bom, depois a Grande Família. Vida ao Vivo é meu xodó. Você gosta muito. Porque o Luiz Fernando Guimarães é meu mestre, digamos assim. Ele foi o primeiro cara que em televisão falou assim para mim, Pedro, relaxa, faz do teu jeito. Porque aquele aparato da televisão me oprimia. E a autoridade, entendeu? Em teatro eu nunca tive chefe, eu nunca tive patrão.
a autoridade que eu sentia em cima de mim me oprimia. E o Luiz, que é mais velho que eu assim, um bocado e já era um ator mais consagrado, ele que me deu aquele empurrão, falou, não, isso aqui é nosso, vai embora. Eu falei, é verdade, isso aqui é nosso. Você sempre teve essa coisa de ser autor também das coisas que você fazia, né? O ator, o artista, o jornalista, qualquer pessoa, na verdade, eu acho assim, todo fazer humano é criativo. E ter patrão é uma dificuldade para a criação, entendeu? Nós temos que não ter medo dessa questão, né? E o patrão, o capitalista, a pessoa que põe o dinheiro, na minha opinião, tem que entender que o fato dele botar o dinheiro não o torna dono. Dono da coisa. Porque a televisão brasileira está com muito medo da internet e está um pouco acovardada, está um pouco conservadora. Ela está mudando um pouco assim só na maquiagem, sabe? Mas o coração dela tem que mudar. O mundo mudou muito. E uma coisa principal, o Brasil mudou. Muito mais do que a televisão brasileira mudou. A televisão brasileira ainda está igual ao Brasil do FH. Nós estamos já aqui num Brasil pós-Dilma, embora ela ainda esteja. E a gente tem que retratar esse Brasil que mudou. Se a gente ficar fazendo a televisão que era da época do Fernando Henrique, o público vai fazer outra coisa. Eles vão Por que você acha que a televisão parou nesse período? Medo. Do quê? De perder dinheiro. Eu acho que a televisão é um negócio muito volumoso, o dinheiro envolvido é muito grande. Cada vez que eu chegava para gravar e eu via aquele bando de dinheiro, eu falava, meu Deus, isso vai custar a minha liberdade. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer uma televisão do tamanho da nossa economia, uma televisão menos hollywoodiana. Nem sempre dinheiro é qualidade e sempre dinheiro é uma perda parcial da liberdade. E acho também que a não compreensão do valor da democracia como um modo de convívio dentro das empresas impede que a televisão brasileira se desenvolva. E, principalmente, a classe artística não entender que as relações de poder dentro da classe artística, dentro do teatro, elas impedem o pleno desenvolvimento de relações criativas. A peça que a Graziella concebeu comigo lá é sobre igualdade de gêneros, mas é também sobre igualdade de pessoas. Não pode haver hierarquia na criação. A hierarquia ela não é benéfica para nada. Tem que haver democracia dentro das estruturas militares, entende? O exército brasileiro tem que aprender a eleger seus comandantes e não a ser uma carreira. O soldado não pode ser tão oprimido debaixo de uma hierarquia que ele jamais entenderá. Já vi você dialogando e em combate em relação a esse tema, que é a questão da invasão de privacidade a que pessoas famosas estão submetidas hoje em dia, né? É terrível. Teve um caso específico que eu queria trazer à tona, que eu até elogiei o assunto ter entrado em pauta, mas eu critiquei um pouco a maneira como você tratou, que foi um namoral que contou com você e um paparazzo. Por que esse tema é tão importante, te incomoda tanto essa questão? Você nem é uma figura assim que está em todos os lugares, não aparece, você é um cara super... Porque eu não vou. A minha liberdade pessoal ficou tremendamente agredida pela presença de paparazzi em todos os lugares. É por isso que você não me vê, não é porque porque eu não vou. Com alguma frequência, as pessoas às vezes falam, mas ele é radical, ele é antipático, ele foi grosseiro com o rapaz lá. Assim como disse que você foi não grosseiro, né? Claro, não é você, mas assim, com alguma frequência eu percebo essa coisa. Às vezes, a pessoa que tem essa aparência é porque ela está na oposição. Porque o poder, como ele está estabelecido, ele não precisa ser agressivo. Aquele rapaz com aquela câmera, destruindo a minha liberdade, ele está no poder. Não ele, mas ele vende para uma empresa que tem um poder econômico que eu não tenho nem como competir. Porque quem compra aquela foto são todos os grandes veículos de comunicação. Então, quando eu reajo de uma maneira... Inclusive o UOL compra. Não sabia. Se comprou, eu devo ter processado. Ao eu reagir daquela maneira... Eu tenho a aparência de ser uma pessoa destemperada, de ser uma pessoa revoltada, porque o poder nunca tem essa aparência. Durante a ditadura militar, você nunca viu um militar fora de si. Então, quando eu reajo àquele rapaz, eu até falei, você não é nada. O problema é para quem compra a tua foto. E ele, na época, até falou, a Globo é que compra. E a Globo deve comprar mesmo, como o UOL compra. Existe um comércio da vida particular dos artistas que eu acho que é um roubo. Porque a minha imagem pertence a mim. Se eu não autorizo que a minha imagem da minha vida particular seja veiculada, eu não autorizei. E há uma enorme confusão entre vida pública e vida particular. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, o argumento desses profissionais é que, embora você esteja numa situação privada, você é uma figura pública e isso tem interesse do público, né? Você discorda, evidentemente. É uma deslealdade, não, mais que eu discordo, eu acho que é uma deslealdade na premissa.
O público, a liberdade é de ser informado. É ela que gera a liberdade de informar. Então, a liberdade original é de ser informado. Eu pergunto, essa liberdade de ser informado é de ser informado de quê? Daquilo que é relevante para a comunidade, né? Porque você não tem liberdade de ser informado sobre a vida sexual do seu vizinho. Tem? Não. Por que você tem a liberdade de ser informado sobre a vida sexual de um artista? Isso é relevante para a comunidade? Não. Que um juiz federal tenha uma amante e que entre num motel com a amante no carro dele, aquilo é um lugar público, né? O paparazzi poderia tirar uma foto daquele juiz, não poderia? Isso é relevante para a sociedade, que ele tenha uma amante? Não. É relevante em tese que homens tenham amantes, que juízes tenham amantes, que o dinheiro da corrupção tenha sido gasto com prostituição. Isso são fatos relevantes para a comunidade, né? Mas, por exemplo, a informação que um homem público que decide sobre o que é verdade, o que é mentira, mente na vida privada, você acha que isso não pode ser do interesse público, saber isso? Um político que está criticando um adversário porque o adversário está mentindo, se ele na vida privada dele mente? Acho que não. Você acha que não? Eu acho que todo mundo tem direito à sua vida privada. E acho que o outro conceito que eu acho que é falacioso é o de homem público. Eu acho que toda vida, de toda pessoa, tem uma dimensão pública e uma dimensão particular. E acho que a gente só tem que dar conta aos nossos concidadãos da dimensão pública da nossa vida. Certo. Eu posso, digamos assim, na minha peça, é uma peça que defende uma reflexão sobre o sexismo. E eu posso ser um machão dentro da minha casa. Quer dizer, a minha imperfeição pessoal, ela não, na minha opinião, não anula a minha atuação pública. Então, se um determinado presidente da República é um alcoólatra, mas ele realmente não bebe durante as funções públicas, para mim pouco importa se ele é um alcoólatra. Lá na França, houve o atual presidente, o François Hollande, foi flagrado numa situação extraconjugal e 80% da população francesa falou: isso não me interessa, isso não é assunto meu. Se ele for um bom presidente, ele é um bom presidente. Aí eu digo, atire a primeira pedra aquele que não tem na sua vida particular alguma coisa que queira manter privada. Então, quando existe uma indústria, e também é outra coisa falaciosa, essa indústria instalada para explorar a vida dos outros, ela não tem nenhum interesse pela liberdade. Não é por liberdade e pelo interesse público que isso é feito. É porque há uma demanda na nossa sociedade de vida particular, porque vivemos todos muito isolados. Então, você dá esse falso remédio, que é contar coisas desinteressantes e irrelevantes sobre os outros. Isso é um interesse econômico. Essa é a minha questão. Faz-se muito dinheiro. Nenhum paparazzi iria tirar fotos de pessoas famosas por ideologia, ou porque quer melhorar o Brasil, ou porque quer o bem dos outros. Ele faz aquilo porque um UOL da vida, uma Globo da vida, uma Bandeirante da vida, alguém paga bem por aquela foto. Então, nisso tudo aí é tudo mentira. A verdade sobre esse assunto não começou ainda a ser dita. Porque uma classe da classe artística acha bonitinho aparecer e tal. Você já processou uma dezena de veículos por conta de uma foto que você apareceu com a sua filha, não foi isso? Isso gera um dano psicológico real. Eu tenho filhas minhas que durante muito tempo não queriam andar comigo na rua, entendeu? Então isso não é uma coisa assim, inocente, não é uma brincadeirinha, não. Isso traz um dano emocional para pessoas que são menores de idade. Então, isso para mim realmente não tem graça, é uma agressão poderosa. Além disso, eu acho que isso tem também um efeito que é em relação à sua imagem, né? Quer dizer, você falou que você é visto como antipático, você não... Né? Por um pequeno grupo de pessoas a quem eu contraria o interesse econômico, entendeu? Não pelo público. O meu teatro, desculpe, meu teatro está cheio, as pessoas não vão lá porque me acham antipático. Agora, alguns jornalistas, como eu digo, coisas que afrontam o emprego deles, o interesse econômico, e cobro dos jornalistas que lutem pela liberdade do meu lado, que também não se conformem, e peço aos empresários que não nos tenham como inimigos, porque a liberdade, na minha opinião, ela produz riqueza. Isso é que eu tento dizer. E o que eu vivi na grande família é um exemplo disso. Eu lá tive alguma liberdade. E, modéstia à parte, eu produzi riqueza para a Rede Globo, com a liberdade que eu tive. Não foi com a prisão, onde depois quiseram me botar. É por essa liberdade que eu continuo me batendo. E tem mais, cobro caro por ela, porque acho que a divisão do dinheiro no Brasil, todos temos que lutar. Cobro caro dos meus empregadores para poder pagar bem aos meus empregados, entendeu? Para fazer a riqueza circular. Muito legal, Pedro. Para deputado federal. Queria então lembrar mais uma vez, como eu prometi, que ele está com o Homem Primitivo,
até quinta-feira, agora dia 30 de julho, no Teatro Shopping Frei Caneca. E a partir da próxima semana, vai ficar de 6 a 30 de agosto, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Deixa eu te agradecer esse momento de liberdade. Imagina. Eu acho que esses momentos é que constroem um Brasil melhor. Queria te agradecer muito você ter vindo aqui, desejar muito sucesso, boa sorte, agradecer aqui quem está assistindo a gente. Até a próxima, muito obrigado. Qual?